Olá, boa noite. Eu sou o professor Rosemiro. Sejam bem-vindos a mais uma live. Na noite de hoje nós vamos falar um pouco sobre as armadilhas do pensamento. Enquanto aí a gente aguarda uns 5 minutinhos até as pessoas se conectarem, até os nossos colegas poderem participar de maneira adequada de toda aí a nossa live e aproveitar da melhor maneira possível o nosso conteúdo. Apenas alguns informativos que depois aí podem ficar gravados para a gente poder rever. Neste mês, no dia 28 de abril, nós iniciamos uma nova turma de formação em filosofia clínica. Curso de 18 meses em parceria com a SATIC, onde nós estaremos aí formando novos filósofos clínicos para estudo e pesquisa. E, claro, também a filosofia clínica enquanto ferramenta para ser trabalhada aí no dia a dia, nas empresas, com seus colaboradores, pelo pessoal do RH, e em tantos outros lugares a filosofia clínica vai bastante bem, obrigado. Quem, como curioso, gosta de aprender, também estudar filosofia clínica, cabe muito bem aí para o dia a dia em casa, trabalho com a família e autoconhecimento. Na noite de hoje, a proposta então é trabalharmos as armadilhas do pensamento. Eu vou começar, como da outra vez, fazendo uma pequena introdução do que é filosofia clínica. É sempre interessante para que a gente consiga, na medida do possível, compreender, tanto quanto possível, né? Como é que funciona ou quais são as características do trabalho de um filósofo clínico e também, dessa maneira, podermos compreender um pouco mais como é que funciona. A filosofia clínica, ela funciona, ela é estruturada toda ela com base na história de vida da pessoa. Ou seja, quando uma pessoa procura um filósofo clínico, né, num primeiro momento, essa pessoa ela tem uma queixa, ela tem uma situação qualquer, ela tem um motivo que levou ela a buscar, então, um filósofo, um terapeuta, enfim, que levou ela a buscar ajuda. Num primeiro momento, o filósofo clínico procura entender quais são esses motivos, que a gente chama, então, de assunto imediato, que são todas as razões pelas quais a pessoa procurou terapia ou procurou um filósofo para auxiliá-la na caminhada. Uma vez que o filósofo entende, né, esses motivos, entende o que a gente chama então de assunto imediato, o filósofo clínico encaminha com essa pessoa a historicidade. É o momento então onde a pessoa conta a história de vida dela. Essa história de vida, ela serve como subsídio para o filósofo entender algo muito importante, que é o que a gente chama de estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento, ela é uma das partes do estudo que o filósofo faz em torno da história de vida da pessoa. São 3 grupos de conteúdos bem importantes. O primeiro, exame das categorias, que é a localização da pessoa no tempo e no espaço. E o último grupo de conteúdos são os submodos, que são as ferramentas, ou seja, como é que a pessoa age, quais são as atitudes que ela tem diante dos desafios que ela encontra ao longo da vida. Mas na noite de hoje nós vamos nos ater a um ponto específico, que é a estrutura de pensamento. Quando a pessoa conta a história de vida dela para o filósofo pega todo esse conteúdo e vai organizando. Todo esse conteúdo vai ganhando uma estruturação para o melhor entendimento do filósofo do quê? O que a pessoa guardou daquilo que ela viveu? Se vocês forem olhar para a história de vida de vocês e forem, em vários momentos, comparar com outras pessoas que compartilharam exatamente os mesmos momentos ou as mesmas situações, vocês vão perceber que os conteúdos, por mais que seja exatamente o mesmo dia, no mesmo local, as mesmas conversas, a pessoa pode, inclusive, nem lembrar. Enquanto outras pessoas vão lembrar daqueles momentos, vão lembrar daquelas situações. E mesmo várias pessoas na mesma situação, vocês vão perceber que são várias maneiras diferentes de lembrar da mesma situação. Ou seja, cada um guarda
aspectos diferentes da experiência de vida. Esses aspectos diferentes que cada um guarda e, obviamente, conta para o filósofo clínico na sua historicidade, é o que vai nos mostrar como a pessoa está organizada internamente. Então, ao longo da história de vida da pessoa, enquanto ela conta a história de vida, ela vai aos poucos mostrando ao filósofo clínico quais conteúdos ela tem em sua estrutura, como que esses conteúdos estão organizados e também qual é o peso de cada um desses conteúdos. A estrutura de pensamento, ela tem 30 tópicos, ou seja, o filósofo clínico pega a história de vida da pessoa e vai separando os conteúdos e organizando em cada uma dessas 30 caixinhas para entender o que a pessoa guardou, como que esses conteúdos estão relacionados, como que eles interagem entre si e também qual é o peso de cada um desses conteúdos na hora de a pessoa tomar uma decisão, na hora de a pessoa conduzir o dia a dia dela, desde coisas muito simples até elementos bastante complexos. De todos esses tópicos da estrutura de pensamento, lá no tópico 3 existe um tópico específico chamado sensorial e abstrato. Lá nas abstrações é onde a gente identifica, entre outras coisas, o pensamento. Assim como lá no tópico 23, a ação, que a gente identifica também a ação do pensamento. Para que isso serve? Quando o filósofo clínico ouve a história de vida da pessoa, no conjunto da obra, que é, como é conhecida, a estrutura de pensamento, o filósofo identifica os modos a partir dos quais a pessoa pensa, a partir dos quais a pessoa reflete sobre a própria vida e sobre os outros vários elementos que fazem parte da vida dela, inclusive a respeito de si mesma. Cada um de nós, pela sua estrutura de pensamento, tanto lá no tópico 3 quanto no tópico 23, ação, no tópico 3, sensorial e abstrato, cada um de nós, na sua formação, ou na formação da sua estrutura de pensamento, cria inúmeras possibilidades, mas também cada um de nós, pela formação da sua estrutura de pensamento, cria diversas armadilhas. Como é que funciona isso? Vamos considerar o seguinte. Imagina que cada um de vocês, ao longo aí do dia de hoje, se depara, por exemplo, com um e-mail. Né? Vocês olham lá numa caixa de e-mail e o e-mail diz assim, Jus Brasil. Né? Jus Brasil é um site lá onde as pessoas têm informações sobre os processos a respeito de si mesmas ou de outras. E você recebe na sua caixa de e-mail atualização sobre um processo, e aí tem lá o seu nome. Muito provavelmente, alguns entram em desespero, dizem, meu Deus, eu estou sendo processado e eu não sabia. E aí vem o medo, aí vem as preocupações, aí vem outras tantas coisas. Outros olham para o mesmo e-mail e dizem, é spam. Né? Ou seja, um e-mail que a gente recebe de pessoas maldosas que querem nos causar algum problema. Outros ainda simplesmente travam, não sabem o que fazer, não sabem como lidar com isso. Aqui, só para ilustrar de maneira bem breve e de maneira introdutória, que a nossa estrutura de pensamento, ou seja, a maneira como os nossos conteúdos estão organizados, e também o peso subjetivo que cada um deles tem, nos leva a reagir de forma diferente para cada uma das situações que se apresentam ao longo da vida. Então, a maneira como nós nos organizamos, a maneira como nós nos estruturamos, é prenhe de possibilidades, mas também é cheio de armadilhas. Recuando um pouquinho, agora que já temos aí alguns colegas presentes, vários dos nossos alunos, alguns colegas distantes, outros também aí desconhecidos, sejam bem-vindos à nossa live do Instituto Sul-Catarinense de Filosofia Clínica. Eu só quero recuar um pouquinho para fazer menção a algumas questões bem importantes.
Uma das primeiras vezes na história que se fala sobre o pensamento é em Platão. Platão é um dos primeiros a falar sobre o pensamento. E para Platão, o pensamento era uma das maneiras, era uma maneira, na verdade, de acessar o mundo das ideias, ou seja, aonde estava o conhecimento verdadeiro. Quando a gente fala, por exemplo, em Aristóteles, nós já temos um outro caminho. Em Aristóteles, o pensamento é uma forma de acessar o elemento lógico e também de acessar as nossas experiências. Vejam, nós temos duas vertentes bem distantes, né? Quando a gente olha a vertente de Platão, a gente fala do pensamento, então, como um elemento racionalista, ou seja, a razão como uma maneira de chegar ao conhecimento. Quando a gente fala, então, em Aristóteles, nós já temos uma outra vertente diferente, chamada em filosofia de empirismo, ou seja, a partir das nossas experiências, nós acessamos, então, o elemento lógico e o elemento do conhecimento da experimentação, ou seja, o conhecimento que vem a partir, então, do contato com as coisas. Quando a gente avança para a modernidade, e aqui apenas para fazer menção, nós temos um filósofo chamado René Descartes. René Descartes, ele é um dos filósofos de um período importante, onde a filosofia, obviamente os filósofos, procuravam chegar à verdade primeira. Eles acreditavam que se eles refletissem e buscassem a origem do conhecimento, eles conseguiriam entender o ser humano na sua completude. E aí muitos filósofos criaram diversas reflexões, buscaram muito arduamente chegar à verdade primeira, ou seja, que seria a verdade fundadora de todas as outras. E um dos sujeitos que fez esse movimento foi René Descartes. E René Descartes chegou a uma conclusão, que é o cogito. Cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Mais tarde, outros filósofos se debruçaram sobre essa assertiva e desconstruíram essa verdade cartesiana. E quando nós chegamos, né, em Lúcio Pachter, o criador da filosofia clínica, ele pega toda a filosofia, toda a cultura filosófica, não só da academia, mas a filosofia como um todo, e transforma ela, essa cultura filosófica, a filosofia, em uma ferramenta terapêutica. E como eu estava comentando, dentro dessa ferramenta nós temos a estrutura de pensamento, que é o que nos coloca as possibilidades e também as nossas armadilhas. Agora, avançando um pouquinho mais e de maneira bastante específica, eu vou começar a pontuar algumas questões. Vamos começar o seguinte: como é que se forma uma armadilha? Né? Como é que a nossa estrutura, a partir das nossas experiências de vida, nos coloca diante de algumas armadilhas? Eu vou começar por uma armadilha muito simples e que muitas vezes fica oculta. Né? Imaginem, por exemplo, para vocês, quantas vezes vocês já devem ter ouvido, e algumas vezes, inclusive, fomentado coisas do gênero: pessoas desta região aqui não têm sucesso. Pessoas que trabalham nessa empresa não crescem. Pessoas de tal cultura não conseguem evoluir ou são limitadas. Quando eu pego o aspecto social, o elemento macro, seja ele religioso, econômico, local, eu construo a impossibilidade da pessoa alcançar determinado elemento, pronto, eis aqui uma armadilha. Quando eu falo isso para fora, eu digo isso de outras pessoas, eu estou dizendo que estas pessoas têm os limites do elemento macro. No entanto, muitas vezes essa armadilha, ela está em mim. Muitas vezes eu posso dizer o seguinte: como que eu posso conseguir alguma coisa na vida vindo de onde eu vim, da origem que eu vim? Para algumas pessoas, o elemento local, o elemento macro, que seja a região onde nasceu, que seja a família na qual se criou, o ambiente social no qual se desenvolveu,
serve como uma limitação óbvia para alcançar determinados objetivos. Ou seja, o ambiente ele se impõe como uma barreira para que a pessoa alcance o que ela quer, ou alcance coisas que às vezes, inclusive, são necessárias à sua subsistência ou melhor qualidade de vida. É muito comum que algumas pessoas tenham dificuldade para avançar na vida porque olham para os elementos ao seu redor e dizem: não tem como, não é possível, não é viável, não tem por onde. Cito aqui, por exemplo, um filme que vale como uma bela reflexão, que é o filme O Menino que Descobriu o Vento. Nesse filme, o elemento ambiente ele se impõe como uma dificuldade para as pessoas, e uma dificuldade muito séria, que é uma dificuldade de subsistência, qualidade de vida. Naquela narrativa, na história, que é uma história baseada em fatos reais, um filme, o menino, com base em peças que ele encontrava no lixão, ele monta então um catavento e a partir dele gera energia e a energia tira água do poço. E então eles têm água que antes dependia das estações do ano e que às vezes a chuva vinha na hora errada. Todos os que estavam lá até então acreditavam que estavam limitados aos elementos ambientais, que seja o vento, que seja a chuva, que seja seca e tantas outras dificuldades. O menino, por conta de estudo, por conta de buscar conhecimento, encontrou uma alternativa. E então, ele supera uma armadilha que estava presente, aqui dizendo de outra forma, e isso inclusive pode ser abordado também numa perspectiva mais ampla, organizacional, aqui no caso era a cultura daquele vilarejo e inclusive de uma região inteira, ele supera uma armadilha que existia no pensamento coletivo de que eles estavam fadados a viver a partir das dificuldades impostas pelo ambiente onde eles estavam inseridos. Aqui falando do ambiente geográfico. Ou seja, uma armadilha construída e muitas vezes fomentada serve como uma barreira não só para a evolução individual, mas em muitos casos coletiva. Então a armadilha conceitual, a armadilha que se impõe ao pensamento estabelecido, ou pelo pensamento estabelecido, pode, em muitos casos, construir um belo problema, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão naquele ambiente social. Em outros casos, a gente vai ter outros tipos de armadilha. Seguindo aqui com outro tipo de armadilha, são armadilhas provenientes de como nós nos vemos, qual é a autoimagem que nós construímos a respeito de nós mesmos. Muitas das armadilhas que nós temos, elas foram construídas a partir da autoimagem que nós construímos de nós mesmos, ou seja, do nosso potencial e também das nossas limitações. Aqui existem alguns cuidados que nós precisamos ter. Existem muitas falas que elas são despropositadamente errôneas. Servem como estímulo, servem muitas vezes como motivacional, mas em muitos casos acabam gerando problemas. Eu posso dizer o seguinte: uma pessoa pode ser o que ela quiser, mas a depender do que ela quer, infelizmente eu estou fadando ela ao insucesso. Não pelo fato de capacidade ou potencial, mas em muitos casos por uma questão lógica. Em muitos dos casos a pessoa quer coisas das quais ela não tem as mínimas condições, falando às vezes inclusive condições físicas, motoras e por aí vai. Voltando aqui ao centro, vamos voltar ao seguinte: como é que você construiu a tua autoimagem? Como é que quando você descreve a você mesmo ou a você mesma, quais são os elementos que você, ao construir essa autoimagem, já construiu como uma barreira, como um empecilho, como um impedimento? Exemplo bastante simples e tranquilo.
Algumas pessoas constroem a sua autoimagem e nessa construção já colocam um empecilho, algo como: eu não sou capaz, eu não consigo, não é para mim, não tenho perfil para isso. Por mais que eu queira, eu não consigo. Quando uma pessoa, ao construir a sua própria imagem para si mesmo, esse autoentendimento, ela já coloca estas barreiras, ela naturalmente está dizendo para si mesma da impossibilidade de conquistar determinadas coisas. E ao construir uma imagem desta natureza, ela naturalmente está inviabilizando o caminho que talvez ela queira, que talvez seja estimulada e, em muitos casos, que talvez até fosse necessário. Então, a construção da nossa autoimagem, ela também pode passar, em muitos dos casos, por uma barreira, para que a gente possa evoluir. É muito comum encontrar pessoas ao longo do tempo, tanto na terapia quanto no ambiente organizacional, que digam: olha, eu não consigo, não é para mim, não tenho perfil. Em muitos dos casos, ao olhar para a história de vida, ao olhar para aquilo que é a trajetória da pessoa até aquele momento, toda a história diz justamente o contrário. Muitas vezes a pessoa diz: eu não consigo. Mas ela dizia: eu não consigo ir para a faculdade. Foi, ela dizia: eu não consigo aprender a dirigir e aprendeu, eu não consigo me desenvolver em tal área e conseguiu. O que faz que algumas pessoas, mesmo dizendo que não conseguem, ou que não têm perfil, ou que não é para si, baseadas numa autoimagem distorcida, consigam se superar? Muitas das pessoas que têm essas dificuldades e que têm essas limitações, elas conseguem se superar por uma questão muito simples, às vezes pelo apoio da pessoa com a qual convivem, do cônjuge, ou de um amigo, ou de um chefe, né, de um gestor. Isso me lembra uma história muito antiga, né, dos meus anos idos aí de seminário. Muito antigamente, no seminário, havia uma história muito bonita. Eu fui seminarista dos Josefinos de Murialdo. E tem uma história muito bonita que se conta de Murialdo. Murialdo recebeu, ele tinha um orfanato onde ele acolhia as crianças e procurava dar qualidade de vida a eles, né? E em certo momento ele recebeu um menino e ele fez uma pergunta. Ele disse: menino, no que você é bom? Ele falou: eu não sou bom em nada. Eu não sei fazer nada, eu não sou bom para nada não. E aí Murialdo disse para eles: vamos fazer o seguinte, eu vou apostar uma corrida com você. E estimulou o menino a correr com ele. E aí, inteligentemente, Murialdo perdeu essa corrida. E aí, Murialdo chamou o menino e disse: viu, você é bom em alguma coisa. Você é bom em correr. Correu mais do que eu. O menino ficou muito contente, enfim. Daí se seguem outras tantas belas histórias. Então, muitas vezes, a superação de uma armadilha do pensamento, no que diz respeito às nossas limitações, passa pelo auxílio de outras pessoas que nos conhecem, que nos veem de outra forma e podem, inclusive, nos estimular a superar os limites que nós criamos para nós mesmos. Repito, aqui existe um outro cuidado, e esses cuidados eles são importantes, que são com aquelas falas prontas. Todo mundo pode, todo mundo consegue, todo mundo... Calma, cada um é diferente, cada um tem suas características, e sim, cada um tem também suas limitações. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. As armadilhas do pensamento, o grande cuidado que nós precisamos ter é entender como elas se formaram em nós e quais são as limitações que elas nos impõem para que nós possamos ter uma vida melhor, para que nós consigamos ter qualidade de vida, superar desafios, conquistar elementos que talvez nos sejam interessantes e talvez inclusive recomendados. Vou comentar aqui mais um tipo de armadilha do nosso pensamento. Muitas vezes
Em muitos casos, as armadilhas do nosso pensamento estão nas pessoas com as quais nós convivemos. Eu sei que o que eu vou dizer para muitas pessoas é bastante duro. Alguns vão olhar para a própria história e vão dizer: meu Deus, eu passei por isso. Outros talvez fiquem chateados, outros talvez imputem culpa, né, dizendo: olha, fulano ou fulana ou fulanos fizeram isso comigo. Porque muitas vezes a armadilha está nas pessoas com as quais nós convivemos. Muitas vezes nós escolhemos grupos de pessoas que nos barram, que nos freiam, que nos seguram. Aqui não cabe imputar culpa ou mesmo sugerir o porquê essas pessoas fazem ou fizeram isso. Mas cabe entender que esta armadilha se forma a partir do grupo no qual nós estamos inseridos. E aí, nestes casos, estas pessoas são as que dizem o que nós podemos e o que nós não podemos. E ao estruturar a nossa vida deste jeito, nós estamos fadados a entender o mundo de possibilidades a partir do grupo no qual nós estamos inseridos. Então, em muitos dos casos, muitas pessoas não evoluem, não se desenvolvem ou não superam desafios por conta de estarem em grupos que limitam a possibilidade de superar estes desafios. Olha que coisa interessante. E aí você convive às vezes com pessoas que dizem: olha, não dá, não tem como, não é possível, não é viável, talvez não seja bom para você. E muitas vezes essas pessoas não o fazem porque não conseguem fazê-lo, porque não sabem que é possível, como comentei anteriormente, inclusive, porque a cultura de onde vem já sugere a impossibilidade de ir além do que está posto. Então, para muitas pessoas, a quebra dessa armadilha, a superação dessa armadilha, passa por conviver com pessoas que estão para além dos limites que ela considera ser possível ou que ela tem vontade de superar. Nestes casos, ela pode avaliar, a partir de uma perspectiva de outros grupos de convivência, a si mesma e as suas possibilidades. Né? Aqui, inclusive, sugerindo uma reflexão bastante simplista, mas muito importante, é como um jogador de futebol que num time ele não faz gol, ou ele não é bom na defesa, ou ele não consegue desenvolver o seu potencial, porque está mal aproveitado, está mal colocado em campo, inclusive mal treinado. E que você troca ele de time com outro técnico e com outro grupo, ele consegue fazer um trabalho muito bom, ou jogar na defesa, no gol, ou ser um bom atacante. Então, para muitas pessoas, a armadilha que está construída, ela é construída a partir das pessoas com as quais ela convive. E essas armadilhas se colocam de maneira tal que a pessoa não consegue ir para além daquilo que está dado, a não ser, repito, que troque de grupo e consiga então, a partir da convivência com outras pessoas, acessar aquilo que antes então lhe era possível ou era de seu objetivo. Vamos ainda para uma quarta armadilha aqui, falando de uma maneira bastante simples e bastante tranquila. Uma outra armadilha do pensamento é a armadilha da falta de conhecimento. O que eu digo aqui, em outras palavras, é a armadilha da ignorância. Muitas vezes, a armadilha que nos aprisiona e não nos deixa avançar na vida é a falta de conhecimento. Quantas vezes você se depara com pessoas que não conseguem, por exemplo, evoluir no seu emprego? Quantas vezes você se depara com pessoas que não conseguem evoluir financeiramente? Quantas vezes você não se depara com pessoas que não conseguem aprender, e às vezes aprender coisas razoavelmente simples, ao menos do seu ponto de vista? A falta de conhecimento, ela se impõe
como uma armadilha para muitas pessoas gigantesca. E aí, em muitos dos casos, a fala não vai ser eu não consigo ou eu não sei. Muitas vezes a falha vai ser não é possível, não tem como, não é viável. Trabalhando com empresas, com empresários, com investidores, trabalhando com pessoas das mais diversas realidades sociais, tem uma das que me chama sempre muito a atenção. É muito comum quando a gente conversa, né, pelo menos eu, quando converso com pessoas de realidades mais simples, elas quase que sempre falam da impossibilidade de conquistar determinados objetivos financeiros, porque ganham pouco, né, consideram-se mal remuneradas. E quando se colocam a falar dessas coisas, elas não se dão conta de que muito da impossibilidade que se tem é falta de conhecimento do uso do dinheiro, falta de conhecimento de aplicação do dinheiro que guardam, falta de conhecimento de como aproveitar melhor o recurso financeiro no seu dia a dia, tanto economizando quanto investindo, e por aí vai. Então, para muitas pessoas, a armadilha é a ignorância. E como é que se supera isso? Porque aqui existe um detalhe importante, que é como é que eu posso querer aprender algo que eu não sei que eu não sei? Como é que eu posso me dispor a evoluir em algo que eu sequer me reconheço como ignorante? Então, a falta de conhecimento, ela em muitos casos, ela nos coloca diante de um paradoxo, que é como é que eu posso querer saber algo que eu sequer sei? Pois bem, aqui existem algumas questões interessantes. Uma das maneiras da pessoa buscar conhecimento, buscar evolução ou aprimoramento é o desconforto com aquilo que ela vive no momento. Para muitas pessoas, quando ela fica desconfortável com a situação que vive, ela busca então o conhecimento como uma forma de superar ou de se superar naquilo que é a sua condição de vida. Aqui eu estou falando da ignorância como uma realidade financeira ou como alguém que precisa ou pode aprender para melhorar a sua qualidade de vida financeira. Mas é um dos vários exemplos de ignorância em outras áreas. Tem um curso, treinamento, curso, que eu já ministrei em algumas empresas, que é inteligência emocional. Algumas pessoas, por exemplo, são reféns, a armadilha do pensamento está nas emoções. Algumas pessoas são refém das suas emoções, tanto do amor, quanto da raiva, quanto do ódio. Para muitas pessoas, a armadilha está em não conseguir escolher qual estado afetivo ter em relação ao momento, às pessoas, às situações e a si mesma. Neste momento, por exemplo, se eu pedisse para você, que está aqui nos acompanhando, que está nos ouvindo, se eu pedisse, você sabe escolher qual a emoção que você quer sentir no momento em que levanta pela manhã? Amanhã pela manhã, na hora que você acordar, preste atenção qual é o estado afetivo em que você estará e qual era o que você gostaria. Alguns podem dizer, olha, eu já acordo do jeito que gostaria, emocionalmente eu já acordo como eu gostaria. Outros podem dizer, eu gostaria de sentir outra coisa, vontade, ânimo, eu gostaria de sentir esperança ou qualquer outra coisa, qualquer outro estado afetivo. Como fazer? O que eu estou dizendo é que as nossas estruturas de pensamento, elas nos possibilitam muitas coisas, mas nos impedem de outras tantas. Não estou sugerindo aqui, de qualquer maneira, que a gente saia quebrando tudo que é armadilha, saia aqui abrindo todas as caixas e dizendo que tudo é possível, tudo é viável. Não, não é bem assim. Na verdade,
algumas armadilhas, elas são inclusive saudáveis. Eu falei de várias até aqui, né, só para marcar bem. É que são armadilhas que nos limitam, que nos impedem ou que nos colocam diante da impossibilidade de conquistar as coisas. Mas é preciso considerar que muitas das armadilhas, elas também nos são saudáveis e inclusive recomendadas. Vamos a um exemplo? Ou mais de um exemplo? Cada um de vocês, o que impede você de levantar-se num dia de trabalho da sua mesa e dizer, vou embora? Ou o que impede você hoje de simplesmente levantar e sair de casa e dizer, deu, chega, não quero mais? Ou de dizer, não quero mais minha profissão? Qualquer coisa, qualquer elemento que você colocar como justificativa para não fazer este movimento é uma armadilha. E às vezes você vai dizer, eu não vou embora porque eu tenho filhos, eu não saio do meu trabalho porque eu tenho conta para pagar, eu não vou simplesmente ir embora porque eu tenho responsabilidades e por aí vai. Ou, enfim, porque eu preciso cumprir com o que eu me comprometi. Então, muitos dos elementos que servem como armadilha, eles são os elementos que nos mantêm conectados, que nos mantêm responsáveis, trabalhando, entregando resultado, cumprindo com o nosso papel. Ou seja, as armadilhas, elas não são necessariamente ruins. As armadilhas, elas são, em muitos dos casos, os elementos que nos mantêm responsáveis, conduzindo a nossa vida e cumprindo com o nosso papel. Então, quando nós falamos nas armadilhas do pensamento, nós precisamos entender, a partir da nossa história de vida, cada um olhando para a sua, quais são os elementos ao longo da sua história que servem e que serviram como armadilha, que lhe impediram de viver melhor. Quando eu falo melhor em filosofia clínica, é melhor em relação à sua história, em relação ao seu jeito de ser, à sua estrutura de pensamento. Não em comparação com outras pessoas, não em comparação com outros elementos, mas a melhor qualidade de vida, existencialmente falando, para você. E ao mesmo tempo, também é interessante entender quais são as armadilhas positivas, ou seja, o que nos mantém fiéis aos nossos propósitos, o que nos mantém na busca constante por evoluir, por se desenvolver, por crescer. Em filosofia clínica, quando a gente, a partir da história de vida, entende como se formaram as nossas armadilhas, também conseguimos entender quais delas nos fazem sentido para nos manter bem e quais delas nos mantêm apegados a coisas, elementos, verdades ou situações que nos são nocivos. Muito bem. Esta foi então a nossa preleção, a parte da live onde eu faço a exposição a respeito das armadilhas do pensamento. Agora, eu deixo aberto, vou deixar aqui um tempinho para que cada um de vocês possa, então, elaborar suas perguntas, colocar suas dúvidas e, então, a gente inicia aqui um diálogo com cada um de vocês. Fiquem, por favor, à vontade para colocar as suas dúvidas. Enquanto vocês escrevem as perguntas, enquanto colocam as suas dúvidas, só para lembrar, neste mês, no dia 28 de abril, inicia mais uma turma de filosofia clínica. Para aqueles que têm dúvida, a formação em filosofia clínica ela serve como base para as pessoas conhecerem, entenderem a ferramenta e aplicarem a título de pesquisa, de estudo, no seu dia a dia, no ambiente organizacional, nos seus trabalhos ou na sua vida como um todo. Esta formação, a extensão em filosofia clínica, ela não é para formação de terapeuta. Quem deseja ser terapeuta, filósofo clínico, né, de consultório, precisa fazer formações adicionais, ou seja, precisa buscar aí então
depois da formação básica do curso de extensão, fazer toda a parte de clínica didática, enfim, precisa fazer toda uma formação que prepara a pessoa aí para o consultório, tá bom? E essa formação ela é feita depois no professor ou com o professor nos seus centros de formação, aí toda a parte clínica didática, toda a parte então de estudos aí de elaboração de estruturas de pensamento, uso de submodos e por aí vai. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Opa. Muito bem. Souza perguntou: como vemos o mundo? Está então diretamente ligado à nossa estrutura de pensamento? A resposta é sim. A maneira como nós vemos o mundo ao nosso redor está diretamente ligada, sim, à nossa estrutura de pensamento. Na verdade, é interessante explicar uma parte bem importante disso. A nossa estrutura de pensamento ela é composta de 30 tópicos. Um dos tópicos, inclusive, é como nós vemos o mundo. Esse elemento de macroconcepção, que é como nós enxergamos o mundo ao nosso redor, serve como base para nós nos localizarmos em relação à nossa realidade social, econômica, política, familiar e por aí vai. E essa, para muitas pessoas, como aqui inclusive eu comentei no exemplo das armadilhas, ela pode servir como um empecilho, porque a maneira como a pessoa enxerga o mundo serve como uma barreira para ela evoluir, para ela se desenvolver. Imagina, por exemplo, que algumas pessoas dizem, neste lugar, ou aqui falando de visão de mundo, né? Por exemplo, nesta cidade eu não tenho opções. Nesta cidade eu não tenho o que fazer. Aqui eu lembro quase que sempre da mesma historinha, né? Chega numa cidade, dois vendedores de calçado. Um chega a ver todas as pessoas sem usar calçado e diz, não tenho o que fazer. Aqui eu não tenho onde vender, as pessoas não usam sapato. E um outro vendedor de calçados chega na cidade, vê todas as pessoas descalços e diz, meu Deus, olha o tamanho da oportunidade que eu tenho. Ou seja, a maneira como eu vejo o mundo, ela está para mim e me possibilita como ela pode, inclusive, como comentado anteriormente, servir como uma armadilha. Ou seja, me impede de evoluir, de fazer qualquer atividade ou de conquistar o que eu desejo. Dionei Colonete coloca o seguinte, compreendo que as armadilhas conceituais podem afetar a IP positiva ou negativamente. Como podemos compreender o que nos é producente? Aqui existe uma questão bem interessante, porque o que acontece? Quando a gente fala de armadilhas conceituais, e isso eu acabei não comentando, mas como a pergunta do Dionei ela é mais específica, eu vou comentar. De toda a estrutura de pensamento, nós temos lá no tópico 17, padrão e armadilha conceitual. Padrão são os nossos comportamentos a partir de um contexto específico. Ou seja, cada contexto faz com que nós tenhamos determinados comportamentos. Eu sei que isso é um pouquinho difícil, talvez nesse momento, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Algumas pessoas, por exemplo, quando chegam na praia, num dia de sol, sem vento, com o mar com ondas amenas, tá? Aquela água quentinha, elas ficam felizes. Padrão. Ou seja, com todos esses elementos, a pessoa fica feliz, a pessoa fica contente. Isso é padrão. O que é uma armadilha conceitual? A armadilha conceitual é algo que aprisiona, é algo que prende, é algo que segura ou que impede. E o que acontece aqui então? Digamos, por exemplo, que essa pessoa está lá na praia, está animada, que está tudo certinho, mas de repente ela ouve um barulho bem alto.
E ela diz, não, com barulho eu não consigo. Para mim, barulho não dá, barulho eu preciso ir embora. Pronto, aqui nós temos uma armadilha conceitual, ou seja, o barulho é um elemento impeditivo que provoca a pessoa a sair do ambiente, não conseguir ficar. Então, o que o Dino aí pergunta é, o que nos é producente? Quando nós olhamos para a estrutura de pensamento da pessoa e nós identificamos uma armadilha que é impeditiva para o bom exercício da sua vida, eis aí então, nós temos uma armadilha que não é producente. Agora, quando a pessoa tem como armadilha, por exemplo, não vou roubar, porque eu posso ser preso, pronto, essa é uma armadilha producente, digamos que ela seja assim estabelecida, né? Ou vou pagar corretamente as contas para que não falem mal de mim na cidade. Pronto, de certa forma, é uma armadilha positiva, que de certa forma, e para muitas pessoas, é assim que ela se estrutura. Então, a armadilha positiva é aquela armadilha que nos coloca diante de uma realidade onde a gente consiga viver bem. E aqui, quando a gente fala bem, nós estamos falando existencialmente bem em relação a nós mesmos. O Ju Paretan aqui coloca uma pergunta bem interessante. Professor, uma armadilha de pensamento seria uma verdade pessoal? Sim, pode ser. Não é exclusivamente uma verdade pessoal, mas pode ser. Tá? O que acontece aqui? Vamos considerar, por exemplo, que você tem como verdade que determinadas pessoas são más. E aí você não convive com elas, porque essas pessoas são más. E aí, em algum momento da vida, você precisa muito, ou você está numa situação de vulnerabilidade, e justamente aquelas pessoas que você considerava como más, são as pessoas que se colocam a ajudar você. Então, esse ponto é interessante porque muitas vezes a maneira como nós construímos as verdades são sim armadilhas que nos impedem de viver bem. E aí, claro, aqui como a pergunta anterior do professor Dilney, serve de reflexão para entender se as nossas verdades elas estão nos privando de viver bem ou elas estão nos proporcionando uma vida cada vez melhor. Aqui a Maria Goulart coloca o seguinte: como afastar pensamentos intrusivos que nos aprisionam? Já ouvi falar que um pensamento ruim só pode ser afastado se substituído por um bom. Pode trazer exemplos práticos? Obrigado. Aqui a armadilha do pensamento, aqui a gente vai pegar especificamente uma parte de tantas outras, eu vou usar esse aqui que eu acho que é interessante, pelo menos em relação à pergunta. Em muitos casos, a pessoa se aprisiona num pensamento porque ela, diante daquilo que é a própria existência, ela tem um pensamento que diz, não vou conseguir, não é para mim, não vai dar certo. Ou, outras vezes, ela se deparou com uma situação ruim durante o dia. E aquele pensamento fica do tipo, porque fulano fez mal para mim, porque fulano não é legal, porque fulano me fez mal. Como é que eu lido com esse pensamento? Aqui muitas vezes as pessoas sugerem isso, né? Que é, eu vou substituir esse pensamento ruim por um pensamento bom. Outras vezes as pessoas fazem algo que é extremamente interessante. Digo, eu não vou pensar nisso. Né? Quando eu digo eu não vou pensar nisso, é justamente o que eu estou fazendo. Tá? Até para ilustrar aqui, por favor, não pensem, não é para pensar, num elefante branco com bolinhas cor-de-rosas. Não pensem nisso. Muito provavelmente, se vocês estavam atentos, acabaram de fazê-lo. Então, quando a gente fala de estar aprisionado num pensamento ruim, substituí-lo, sim, é um caminho e é um bom caminho. Só que como é que você vai substituir? Você só consegue substituir, não é só consegue, mas você consegue substituir um pensamento por outro quando você se dedica a outros pensamentos, só que para isso você precisa ter algum instrumento que lhe ajude. Por exemplo, você está num pensamento ruim. Então, para mudar de pensamento, você pega um bom livro, ou você vai assistir um filme, ou você vai conversar com uma pessoa sobre outro assunto. Pronto,
De certa forma, você já substituiu. No entanto, um outro caminho é entender, a partir da sua história de vida, o que faz com que você fique presa a esses pensamentos ruins. O que faz com que você, repetidamente, caia nessa mesma armadilha. Em muitos dos casos, o que acontece é que a pessoa, ou por entender que está sendo injustiçada, ou por querer resolver, ou, enfim, por querer ou por não conseguir aceitar o que foi dito, ela não consegue sair daquele pensamento. Ou porque emocionalmente o pensamento também é pesado, ela não consegue sair. Nestes casos, o ideal é entender o que acontece, que esse pensamento vem e ele fica. Aonde que ele está indexado? Aonde que esse pensamento está se fixando na nossa estrutura, que ele não vai embora? Boa parte das vezes, entender aonde esse pensamento está se alojando é uma das maneiras de você entender também como deixar ele passar. Então, seguindo aqui, muito bem, eram estas as perguntas que nós tínhamos até aqui. Alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Opa, André Topanotti. A armadilha de pensamento só ocorre quando alguém tem tópico 17 importante, determinante na estrutura de pensamento? Essa também é uma pergunta interessante. Em filosofia clínica, cada tópico da estrutura de pensamento tem um peso subjetivo. O que quer dizer? Na medida em que nós tomamos, ao longo da vida, vamos nos construindo, nos estruturando, cada um desses conteúdos, na hora de tomar uma decisão, de conduzir a vida, ele serve como um direcionamento, como uma orientação. Quando a gente pega o tópico 17, a armadilha conceitual, e eu digo assim, ele tem mais peso, ou seja, na hora de tomar uma decisão, na hora de conduzir, ele pesa, eu estou dizendo que ele é importante ou determinante. No caso dos nossos exemplos, do que nós estamos trabalhando hoje à noite, nós estamos mostrando os momentos em que esta armadilha ela tem peso, ou naquela situação, ou em relação àquele contexto. É importante entender que essas armadilhas conceituais, elas estão conectadas a momentos, a situações, a elementos estruturais. Elas não estão o tempo inteiro, ou seja, eu não tenho uma armadilha conceitual na vida, né? A não ser que eu esteja falando, como comentado anteriormente, do tópico 1, como o mundo me parece. No caso, a estrutura de pensamento, ela vai naturalmente, a partir da sua formatação, ter algumas armadilhas, que sim, para aquele contexto e para aquele momento, tem peso subjetivo, que inclusive a pessoa não faz, a pessoa não age, ou ela não consegue, ou ela se restringe por conta daquela armadilha. Como, por exemplo, uma pessoa que não faz ou não se mexe ou não, enfim, faz jogos de azar por entender que o jogo de azar é contra a sua religião. Então, pronto, naquele elemento específico, que é o jogo de azar, a pessoa não faz uso ou, enfim, não se insere naquele ambiente por entender que religiosamente ela pode estar cometendo algum pecado em relação a esse ponto específico. Quer dizer que esta armadilha conceitual serve como guia e orientação para a vida como um todo? A resposta é bastante simples, não necessariamente, tá? Então, o tópico armadilha conceitual não precisa ser determinante na estrutura como um todo, mas em muitos casos ela o será, como eu ilustrei aqui, pontualmente em algumas experiências da vida, ou para várias delas. O Souza coloca aqui, eu vou responder esta pergunta e apenas mais uma se aparecer. Qual a sua visão sobre gatilhos mentais para acordar armadilhas? Essa questão dos gatilhos mentais, aqui a gente está falando de um aspecto que pula um pouco para fora daquilo que seria, né, o tema da nossa questão da noite. Os gatilhos mentais, lição, aqui eu vou
dar uma definição bastante simples, são inputs, né? São estímulos que a gente usa para que as pessoas tenham determinadas ações. Esses gatilhos mentais, eles são, obviamente aqui, da maneira como foram colocados, intencionais, para que a pessoa tenha determinadas atitudes. Ou seja, eu posso usar um gatilho mental para a pessoa superar uma armadilha conceitual? Posso, né? Vamos lá. Uma pessoa está aí numa concessionária para comprar um veículo e ela diz o seguinte: olha, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Só que aí, né, o sujeito que está fazendo a venda usa um gatilho mental, que é o gatilho mental da grande oportunidade. Ele vai dizer o seguinte, que se ele comprar aquele veículo, vai valorizar muito rápido e ele vai ganhar muito dinheiro. Então, vale a pena o investimento. Ou seja, o gatilho mental aqui ele vai usar talvez a escassez, talvez ele use algum outro tipo de gatilho mental. E a pessoa, por conta deste gatilho mental, diz, olha, se você comprar, é o último veículo, quem comprar está fazendo uma ótima compra, e se você comprar hoje, amanhã você vende pelo dobro do preço. Pronto, usou aí o gatilho da escassez. Muito bem, o sujeito supera a falta de dinheiro, ou pelo menos o que ele colocava como armadilha, que era a não existência do recurso, e ele compra o veículo. Qual que é o X da questão, ou qual que é o problema que pode se apresentar? A quebra de uma armadilha mental, né, dessa armadilha conceitual, como a gente fala em filosofia clínica, sem o devido estudo, pode fazer com que a pessoa acabe assumindo uma realidade que lhe será problemática ali na frente. Imagine então que essa pessoa comprou o veículo, mas ela chega em casa e se depara com uma situação: eu não tenho dinheiro, eu não sei como pagar, como é que eu vou dar um jeito? E aí ela começa a ficar ansiosa, começa a ficar ruim. No outro dia ela se desespera, volta na concessionária, tenta devolver e não consegue, porque comprou, assumiu o compromisso, assinou documentos e por aí vai. Algumas dessas pessoas podem entrar em estados bastante ruins a si mesmas, por conta de ter levianamente quebrado uma armadilha conceitual, uma armadilha do pensamento. Ou seja, é preciso ter cuidado. Quando uma pessoa tem uma limitação por conta de uma armadilha do pensamento, é importante entender se essa armadilha não é para esta pessoa, a partir da estruturação dela, da realidade de vida dela, saudável, recomendada, inclusive para que ela conduza existencialmente bem a sua própria vida. Muito bem. Como não apareceu mais nenhuma pergunta, agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço aí a cada um pelas perguntas, pela interação. Falamos hoje então sobre as armadilhas do pensamento. Reforço aqui, este mês, dia 28 de abril, inicia-se mais uma turma de filosofia clínica. Teremos aí 1 ano e meio de aulas às segundas-feiras à noite, das 19 às 22 horas, com professores daqui de Criciúma e de outros lugares aí do nosso belíssimo país, do Rio Grande do Sul, daqui de Santa Catarina, talvez do Paraná, e também de outros lugares, tá bom? Uma ótima noite, um bom descanso para vocês, até mais. Tchau, tchau.